Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma alegria ter você por aqui. Esse é o 13º episódio da linha editorial chamada Vivendo de Recuperações Judiciais. Se você é advogado, contador, economista ou administrador de empresas, porque esses profissionais também podem atuar no auxílio ao Poder Judiciário, na figura do administrador judicial, acompanhe essa linha editorial porque eu estou me propondo a construir um divisor de águas na sua carreira no que toca ao tema recuperação judicial. O nome dessa linha editorial é chamada Vivendo de Recuperações Judiciais e não Sobrevivendo da Advocacia. Vivendo significa viver bem, com honorários interessantes, regulares, expressivos, com o prestígio que a assessoria a empresas, que a assessoria ao Poder Judiciário, que a assessoria a credores em recuperações judiciais grandes oferece. Então, acompanhe esse editorial que você não vai se arrepender. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado e criador desse canal que divide com você conteúdos importantes de direito empresarial, sobretudo do tema recuperação judicial. 13º episódio, o título é Uma Conversa Franca sobre Honorários, parte 2. Marcelo, cadê a parte 1? A parte 1 é o 10º episódio, mas exige alguns complementos e eu quero aqui compartilhar com você, porque a ideia é que você trabalhe com recuperações judiciais, que você seja muito bem remunerado para trabalhar nesse mercado, e eu não posso deixar um ponto fora da linha, eu não posso deixar um ponto cego para você, eu não posso omitir informações que eu reputo importantes no seu ingresso no mercado de recuperações judiciais. Então eu me obriguei a produzir mais esse vídeo, que pretende ser um pouquinho mais breve, um pouquinho mais curto, porque o outro foi extenso sobre honorários, mas que vai aclarar todas as questões que envolvem contratos com empresas, nomeações para atuação como administrador judicial ou mesmo assessoria a credores. Tá bem? Esse episódio se destina para quem pretende colocar a mão na massa, cara. Para quem quer trabalhar com recuperações judiciais. Esse episódio pretende dividir as crianças dos adultos. Então, se você pretende trabalhar com recuperações judiciais, cara, fica por aqui. Agora, se você não quer trabalhar com recuperações judiciais, se você pretende seguir a carreira pública, o concurso público, se você está estudando para a magistratura, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, meu querido colega, não é aqui o seu lugar. Eu não vou explorar com profundidade nessa linha editorial os artigos da Lei 11.101, apesar de eu adorar todos os dispositivos e produzir conteúdos alinhados com isso. Aliás, se você pretende seguir a carreira pública, visite o vídeo 10 tópicos para concurso público sobre recuperação judicial. Dizendo isso, eu chamo a sua atenção que se você é empresário e quer entender o processo de recuperação judicial, meu querido, não é por aqui. Esse episódio não vai abordar questões que envolvam a curiosidade do empresário, mas eu produzi um vídeo específico para ele. O momento ideal para ingressar com pedido de recuperação judicial está na abertura do meu canal aqui no YouTube. Vai lá, visita que você não vai se arrepender. Se você tem dúvidas sobre qual é o melhor momento para ingressar com o pedido, cara, vai lá que você vai adorar os tópicos que eu ali aprofundei. O tema aqui diz respeito a honorários. Uma das questões mais importantes para profissionais como nós, que somos profissionais liberais e que vivemos desse tipo de assessoria. Então, eu estou gravando esse vídeo porque ficou um tema aberto, que talvez você nem tenha percebido que ficou em aberto, mas que, na minha atuação prática, eu refleti e julguei fundamental trazer para essa linha editorial. E eu vou ser bem objetivo. Naquele episódio, eu chamei a sua atenção sobre percentuais dos honorários. Eu cobro no início, quais os valores que eu devo cobrar em uma recuperação judicial e como eu devo fazer essa cobrança também atuando como administrador judicial, como eu devo pleitear meus honorários como AJ. Também dei alguns indicativos na assessoria a credores. E o exemplo que eu usei diz respeito a uma recuperação de 5 milhões, em que é absolutamente razoável a cobrança de 10% a 15% a título de honorários do advogado que vai promover essa recuperação judicial. Tá bem? Mas eu não vou ficar nesse exemplo, eu vou pegar outro. Imagine uma recuperação de 10 milhões. O exemplo os parâmetros, melhor, que eu atribuí no vídeo anterior, diziam respeito a honorários de 10% a 15% de 1 milhão, 1,5 milhão. Uma recuperação um pouquinho maior, de 10 milhões, já pode indicar honorários de 8% a 15%. Ou seja, honorários de R$800 mil.
e uma recuperação de 10 milhões me parecem honorários razoáveis e é o que mais ou menos a média do mercado vai alcançar. Um pouco mais, um pouquinho menos, mas vamos deixar nesse parâmetro, R$800 mil. Nos termos indicados no vídeo do 10º episódio, e que são os termos que eu implemento na prática, eu sugiro que 10% desses honorários você cobre antes mesmo da distribuição da petição inicial. Então, se você acompanhou aquele vídeo, você sabe que, no caso de uma recuperação de 10 milhões, honorários de 800 mil permitem ao advogado sugerir uma entrada de 80 mil reais. Permitem ao advogado, portanto, ter uma entrada expressiva de 80 mil reais. Essa é a baliza que você tem em mente. E eu vou lhe dizer, fique com ela. Ela é extraída da prática, funciona. Mas o que eu quero incrementar nesse vídeo, parte 2, é o seguinte. Meu querido colega, nem sempre a sua prioridade será honorários. E nenhum problema com isso. Por vezes o seu interesse é simplesmente ingressar no mercado de recuperações judiciais e você viu que esse indicativo pareceu aos olhos do seu cliente indicativos muito expressivos. E que, em razão disso, talvez ele não feche o contrato. Meu querido colega, se o seu interesse for fechar o contrato e você não estiver demandando imediatamente um aporte financeiro, você pode sim aumentar o parcelamento e reduzir a entrada. Eu não recomendo isso. A minha recomendação é cobre bem na entrada. Por quê? Porque o seu cliente sabe do benefício. O seu cliente sabe que esses 10% dos honorários iniciais vão virtualmente resolver todas as dores de cabeça que ele possui. Portanto, cada real que ele investir na distribuição da petição inicial, na cabeça dele, é um investimento bem feito. E você deve, com toda a estratégia e com toda a integridade, cobrar o que julga devido. Tá bem? Então essa é a minha orientação. Agora, dito isso, meu velho, minha querida colega, se você pretende cobrar honorários menos expressivos, se você pretende fazer essa recuperação judicial cobrando os mensais, com um olhar nos mensais, problema algum. Isso é uma notícia boa para o seu cliente. Faça uma boa formalização disso em um contrato bem qualificado e vá em frente. Eu digo isso também porque tem colegas que preferem a regularidade dos honorários mensais, claro, do que um aporte mais expressivo no início e uma mensalidade menor. Conversando com um grande amigo que atua comigo em recuperações judiciais e outras estratégias de segmento que não envolvem recuperação judicial, ele me confidenciou isso. Ele disse, Marcelo, eu nem tenho interesse na parcela inicial. O meu interesse maior é todos os meses ter mais um contrato no meu escritório, porque isso me dá uma outra envergadura profissional. Eu consigo contratar mais estagiários, eu consigo eventualmente contratar mais um advogado para me fazer o suporte necessário para eu correr atrás de novos contratos. Portanto, existem circunstâncias em que o mensal é mais interessante do que o aporte inicial. Problema algum. Vá em frente. Isso é uma boa notícia para o seu cliente e para você isso não é um problema. Agora, tem uma situação um pouco distinta dessa que eu também quero compartilhar aqui. Imagine que você não tem necessidade financeira imediata. Que você tem, sobretudo, o interesse de ingressar no mercado. Ou, ao invés de uma recuperação inicial, quer ter 2 recuperações iniciais. Ou, ao invés de 2, quer ter 3. Ou, ao invés de 3, quer tomar conta do mercado. E você entende que, rebaixando os honorários, o valor dos honorários, você vai tomar conta desse mercado, tendo em vista que você não tem uma demanda financeira imediata, uma necessidade financeira imediata. Meu querido colega, assuma essa decisão e vá em frente. Advogado que não tem demanda, que não tem necessidade financeira imediata e pretende acelerar o processo de ingresso no mercado de recuperações judiciais, quem sabe tem aí um trunfo extraordinário, porque tem condição de cobrar menos para o ingresso com o pedido de recuperação judicial. E assim, conduzir mais processos de recuperação judicial. Compreende? Então, não veja
as balizas que eu apontei no 10º episódio como balizas que encerram o olhar sobre honorários. O que eu fiz no 10º episódio foi, com toda franqueza, com todo carinho, é verdade, apresentar para você como eu faço na prática. Quais são as referências que eu utilizo quando eu viso a contratação para fazer uma recuperação judicial. E eu vou dizer mais uma coisa. Aquelas balizas eu já implementei. Fazem parte do meu arcabouço, do meu arsenal de contratação. Agora, me perguntem, Marcelo, você é flexível? Claro que eu sou flexível. Evidente que eu sou flexível. Diante de uma recuperação judicial mais expressiva, eu não tenho problema em reduzir o percentual. Diante de uma recuperação judicial em que nós estamos diante de uma atividade econômica que, nesse momento, não tem um resultado minimamente satisfatório, problema algum em alongar o parcelamento, desde que tenha um bom contrato firmado. O que eu quero lhe dizer é: não perca contrato em razão de percentuais que você tem já decretados na sua cabeça. O próprio contrato para promoção de recuperação judicial envolve negociação. Recuperação judicial envolve negociação. Negociação com o Poder Judiciário, negociação com o administrador judicial, negociação com o conjunto de credores e negociação com o seu cliente. Então, não feche os olhos para essa dimensão fundamental do processo de recuperação judicial, que é a dimensão negocial. Agora, condições normais de temperatura e pressão, episódio 10. Vai lá, cobre o percentual que você julga devido, comprove com toda a integridade que o seu trabalho por si mesmo se remunera, porque o processo de recuperação judicial remunera o advogado. Eu já expliquei inúmeras vezes isso, você deve compreender isso, quem vai pagar os seus honorários em última análise é o seu trabalho, na diminuição do quantum devido, na promoção de condições para que o seu cliente produza e construa o seu erguimento, na blindagem, aspas, todas aspas na palavra blindagem, na blindagem da empresa no curso do Stay Period. Esse trabalho que você vai fazer para a empresa vai remunerar o seu escritório. Por isso que recuperação judicial se paga. E aí, em última análise, é a economia que o seu cliente vai fazer com o processo de recuperação judicial que vai remunerar o seu trabalho. O que significa dizer que, antes da recuperação judicial, o seu cliente devia X. Depois da recuperação judicial, o seu cliente vai dever X menos. Essa diferença aqui envolve os seus honorários e mais uma economia. É por isso que a recuperação judicial se paga. Encerrando, a atuação como administrador judicial, eu indiquei 5%, que é a baliza maior da Lei 11.101. Meu querido colega, recuperações judiciais de 2, 3, 5, 10 milhões, do jogo 5%. Já vi recuperação judicial de 20, 25 milhões, 27 milhões, 4%, 5%. Chega determinado valor que o percentual começa a reduzir. E tudo bem. É melhor 1% de 200 milhões do que 5% de 5 milhões. Faça o cálculo. Então, se você estiver atuando na administração judicial de uma recuperação judicial de 20 ou 30 milhões e o juízo indicar 3% de honorários, excelente. Agora, corta para mim aqui. Peça 5%. Quem pede 5% pode ter 4%, 3%. Quem pede 3% só vai poder ter 2%, 1%. Quem pede 2,5% nunca terá 4%. Tá bem? Portanto, faça esse requerimento no teto e, claro, indique as balizas, indique os precedentes que informam, que amparam esse seu requerimento. O resumo dessa conversa franca é o seguinte: balizas estão postas no 10º episódio, mas elas não fecham o seu horizonte. Elas devem iluminar a sua inteligência. Se você perceber que há distinções e que naquelas balizas você não vai conseguir fechar o contrato e você quer fechar o contrato e é bom para você fechar o contrato, bom, faça o que a sua inteligência indicar
e depois me conte o resultado dessa pactuação, que eu vou ficar muito feliz em saber que você está trilhando essa caminhada, tá bem? Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva nesse canal, me envie um comentário, curta-o e vamos em frente, porque nós já estamos voando em céu de brigadeiro. Aguarde o próximo episódio. Grande abraço e em frente.